Desde pequena, eu sempre soube o que queria. As crianças ao meu redor sonhavam com coisas simples, brinquedos, passeios, festas, mas eu tinha uma visão mais ampla, mais ambiciosa. Enquanto meus amigos sonhavam com as profissões tradicionais, eu já sabia que não queria ser apenas mais uma na multidão. Eu queria ser independente, poderosa, reconhecida. Eu sonhava em ocupar um cargo importante, ser uma executiva de sucesso, talvez até fundar a minha própria empresa. Não sabia o que o futuro me reservava, mas sabia que seria algo grandioso. A minha mãe, porém, tinha uma visão bem diferente para o meu futuro. Para ela, a felicidade de uma mulher estava atrelada a uma vida simples e tranquila. Não que eu tivesse algo contra a ideia de uma vida em família, mas minha mãe estava determinada a moldar minha vida para se ajustar ao que ela achava ser o melhor para mim. Para ela, o maior sonho de uma mulher era ser dona de casa, cuidar do marido e dos filhos, e encontrar alegria nas coisas mais cotidianas. Eu nunca concordei com essa visão. Sempre me senti desconectada do modelo de vida que ela tentava me impor, mas mesmo assim, ela não deixava de tentar. Eu sabia que a felicidade que ela via para mim não era a mesma que eu imaginava. Lembro-me de ter dito a ela, ainda na adolescência, que queria ser uma profissional bem-sucedida, uma empresária que viajaria pelo mundo e faria negócios com pessoas de diferentes culturas. Ela apenas sorriu, mas seu olhar era de pena, como se ela sentisse que aquele sonho era impossível ou que eu estava tentando fugir de algo importante. Quando entrei na faculdade de administração, estava mais determinada do que nunca. Eu iria mostrar a todos, especialmente a minha mãe, que o mundo era meu e que eu não seria limitada pelos papéis tradicionais de esposa ou dona de casa. A faculdade foi uma experiência transformadora. Lá, conheci pessoas incríveis, aprendi conceitos valiosos e fui incentivada a buscar sempre mais. O futuro estava ao meu alcance, e eu finalmente vi a minha vida se moldando da forma como sempre sonhei. Mas minha mãe, apesar de dizer que me apoiava, não parecia realmente acreditar que eu poderia conquistar aquilo. Ela me dizia: "Filha, é bom ter sonhos, mas a vida real é diferente. No fundo, você vai querer ser uma esposa, uma dona de casa, e tudo mais virá por consequência." Naquele momento, eu me sentia sufocada pela visão dela, mas ao mesmo tempo, havia uma sensação de culpa que me acompanhava. Eu queria fazer minha mãe feliz, mas a única forma de isso acontecer seria se eu vivesse a vida que ela planejou para mim. Então, muitas vezes, eu guardava para mim a grandeza dos meus planos. Mas, por dentro, eu sabia que jamais poderia ser feliz vivendo de acordo com a visão dela. E foi em meio a todo esse dilema que surgiu a chance de minha vida, uma entrevista de emprego na empresa multinacional dos meus sonhos. Eu estava radiante. A carta de convocação parecia ter vindo do nada, mas eu sabia que era a oportunidade que eu esperava. Para mim, aquela era a chance de mostrar a todos que eu estava pronta para dar o próximo passo. Eu sabia que, com um pouco de sorte e muito esforço, eu poderia finalmente começar minha jornada rumo à realização profissional. No entanto, a reação de minha mãe foi completamente diferente da que eu esperava. Eu achei que ela ficaria empolgada por mim, que ela veria o brilho nos meus olhos e entenderia o quão importante era essa oportunidade. Mas, ao invés disso, ela me olhou com um semblante preocupado, como se a entrevista fosse um fardo que eu teria que carregar, e não uma bênção. "Filha, você tem certeza de que quer isso?" Ela me perguntou, com um tom que parecia mais uma interrogação do que uma preocupação. "Você vai se estressar tanto com isso? As mulheres precisam de mais do que uma carreira. O casamento e a família são o que realmente importam. Eu sei que você vai querer ser dona de casa um dia, e isso é o mais importante." Eu senti um nó na garganta. Era como se ela estivesse tentando me convencer de que o meu sonho não era válido, de que eu estava desperdiçando minha vida com algo que não valia a pena. Eu, que sempre fui tão determinada, estava começando a me sentir incerta. Mas sabia que não podia ceder. Eu tinha um sonho, e esse sonho não tinha nada a ver com o que minha mãe queria para mim. Ainda assim, naquele momento, as palavras dela ecoavam em minha cabeça, tentando se infiltrar no meu coração. "Você vai ver. Quando encontrar alguém especial, vai querer cuidar da casa e dos filhos, e vai perceber que a vida simples é o melhor caminho." Eu queria gritar,
queria dizer a ela que eu não seria mais uma mulher submissa ao destino, mas, ao invés disso, fiquei em silêncio, tentando controlar as emoções que estavam prestes a transbordar. Apesar da falta de apoio, eu estava decidida. A entrevista era uma oportunidade única, e eu não iria deixá-la escapar. Eu tinha que seguir meu caminho, não importava o que minha mãe dissesse. Sabia que seria difícil, mas, no fundo, acreditava que poderia conquistar minha felicidade e sucesso do jeito que eu via para mim mesma. Na manhã da entrevista, a ansiedade me consumia. Era o grande dia, o dia em que minha vida poderia mudar. Eu me arrumei com mais cuidado do que nunca, tentei colocar minha melhor roupa, e quando estava prestes a sair, algo me incomodou. Fui até a sala de estar, onde minha mãe estava sentada, calmamente tomando café da manhã, e então percebi que o tempo estava passando mais rápido do que eu imaginava. O relógio mostrava que eu estava atrasada. Meu coração disparou. Mãe, você desligou meu despertador? Perguntei, tentando manter a calma, mas minha voz denunciava o pânico que estava começando a tomar conta de mim. Ela não respondeu de imediato, apenas fez um movimento leve com os ombros, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Ah, querida, eu pensei que você poderia descansar um pouco mais. Não é bom se estressar tanto com uma entrevista. Eu congelei. Aquela resposta, sem emoção, sem preocupação, me fez sentir que algo estava errado. Minha mãe havia desligado o despertador, sabia disso. Ela não queria que eu fosse para aquela entrevista, não queria que eu seguisse meu sonho. Eu ainda estava incrédula quando percebi o que minha mãe tinha feito. A sensação de desconfiança que se instalou em meu peito foi difícil de ignorar. Eu estava ali, parada no meio da sala, tentando entender se o que havia acontecido era mesmo real. Ela tinha desligado o meu despertador. Sabia que, sem ele, eu ficaria atrasada para a entrevista. Sabia que isso poderia me custar a oportunidade de minha vida. A raiva e o medo se misturaram em um turbilhão dentro de mim. Como ela pôde fazer isso? Não conseguia entender. Mesmo que eu sempre soubesse que minha mãe tinha uma visão conservadora sobre a vida, nunca imaginei que ela fosse capaz de uma ação tão deliberada e sabotadora. Eu a olhei fixamente, tentando entender suas intenções, mas ela parecia tão tranquila, tão alheia à gravidade da situação. Sua expressão estava calma, como se fosse natural para ela tentar impedir o que, para mim, era a oportunidade de algo novo e desafiador. Algo que eu precisava conquistar. Mãe, por que você fez isso? Perguntei, minha voz tentando soar controlada, mas a tensão estava inegável. O que deveria ser uma simples pergunta agora estava carregada de dor, confusão e revolta. Ela não parecia nem um pouco surpresa com a minha indagação. Na verdade, parecia esperar isso. O olhar dela, sempre sereno, nunca vacilou. Aquelas palavras que ela estava prestes a dizer, eu já sabia que viriam, mas me preparei para o pior. Você está tão preocupada com essa entrevista, mas nem eu, nem o seu pai, vemos essa carreira como algo importante para o seu futuro. Você tem que ver, filha, que essas oportunidades podem te tirar do que realmente importa. Ela falava com uma calma que me irritava profundamente, como se o que estivesse dizendo fosse uma verdade absoluta e incontestável. Suas palavras ecoaram em minha mente como um martelo, batendo cada vez mais forte, mas eu não conseguia processar de imediato o que aquilo significava. Para ela, minha carreira não era nada comparada a ser uma boa esposa, mãe, dona de casa. Eu não quero ser dona de casa, respondi, tentando firmar minha posição, embora minha voz tivesse vacilado. Ela não parecia se importar. Para minha mãe, essa visão de vida era melhor para uma mulher, a mais digna, a mais respeitável. Eu sabia que ela me via com um olhar crítico quando pensava em minha independência. Ela não entendia porque eu buscava mais. Eu queria ser algo além de esposa. Queria ser reconhecida pelo meu trabalho, pela minha inteligência. Mas, para ela, isso era uma ameaça à estrutura familiar tradicional que tanto prezava. Ela respirou fundo, como se o fardo das palavras que estava prestes a proferir já fosse grande demais, e continuou. Você acha que essa carreira vai te dar o que você precisa? O que você quer? Nenhum trabalho é mais importante que o papel que você exerce dentro da sua casa.
Eu só quero o seu bem, filha. Eu senti que ela realmente acreditava naquilo. E foi isso que me fez sentir ainda mais sozinha, porque não era apenas uma questão de perspectiva. Era um abismo emocional entre nós. Eu estava revoltada, mas algo dentro de mim me impediu de continuar discutindo. Eu estava exausta, já havia lutado tanto para chegar até ali. Eu sabia o quanto essa entrevista significava para mim, e aquela sabotagem me deixava ainda mais decidida. Ela não poderia me deter. Não poderia mais. Eu tinha 30 anos, um casamento em crise e um desejo imenso de conquistar algo só meu. Algo que não fosse somente sobre servir aos outros, mas sobre eu mesma. E, naquele momento, minha mãe não entendia isso. Ela não entendia que a minha felicidade estava em ir além do que ela imaginava para mim. Com os nervos à flor da pele e um peso insuportável no coração, eu decidi que não ia deixar aquela situação me derrotar. Eu iria tentar assim mesmo. Juntei minhas coisas rapidamente, ignorei o olhar dela e fui até o carro. Mas não podia negar que a dúvida pairava sobre mim. Será que ainda dava tempo? Será que minha chance já tinha se perdido? Eu sabia que não podia desistir agora. A oportunidade estava ali, à minha frente, e eu estava determinada a fazer o meu melhor, mesmo com a sabotagem de minha mãe ainda pesando sobre mim. Dirigi até o local da entrevista, a mente cheia de pensamentos caóticos. A estrada parecia interminável, e o tempo parecia estar se arrastando. Cada segundo que passava me deixava mais nervosa, mais insegura. Será que a sabotagem de minha mãe já tinha causado dano irreparável? Quando cheguei ao escritório, o prédio imponente me fez sentir ainda mais pequena. Como eu podia estar ali, com todas as minhas emoções à flor da pele, tentando me controlar o tempo todo? Quando entrei na sala, o ar parecia mais denso. Os 2 entrevistadores estavam ali, sérios e atentos. Eu me sentei à frente deles, tentando parecer composta. Mas a tensão dentro de mim era palpável. Cada palavra que eles falavam me fazia sentir como se estivesse em um exame. Eu me sentia testada, não só pela empresa, mas também pela minha própria mãe. Eu queria desesperadamente provar a ela que estava certa, que eu podia ser mais do que ela acreditava. Fale um pouco sobre você, disse um dos entrevistadores, e eu tentei iniciar a conversa de forma confiante. Mas, por mais que tentasse, minha voz estava falhando. As palavras saíam com atraso e, cada vez que falava, a dúvida se infiltrava em minha mente. Será que eles percebiam que eu não estava 100% ali? Eu sabia que meu corpo estava na sala, mas minha mente ainda estava em casa, lidando com a sabotagem de minha mãe, com o desespero de tentar recuperar o tempo perdido. Quando chegou a hora da pergunta crucial, onde você se vê daqui a 5 anos? Eu senti o peso da expectativa. Eu não queria mais falar sobre o que minha mãe acreditava para mim. Eu queria ser clara, eu queria ser autêntica, mas a minha voz tremia. Eu me vejo em um cargo de liderança. Quero ser reconhecida pelo meu trabalho e contribuir para a empresa de uma forma significativa. Busco crescimento profissional e também a possibilidade de construir um futuro estável, no qual eu possa ajudar as pessoas ao meu redor. Os entrevistadores se entreolharam. A pausa foi longa, e eu me senti exposta. Talvez tivessem ouvido algo genuíno, mas também perceberam a insegurança que se espalhava por cada sílaba. A entrevista terminou logo depois, e eu fui embora com um misto de frustração e dúvida. Eu não sabia se havia feito o suficiente, mas o que mais me doía não era o erro na entrevista em si. Era a sensação de que minha mãe, que deveria ser minha maior apoiadora, estava me sabotando de dentro para fora. Na volta para casa, o som do motor do carro parecia acompanhar os meus pensamentos turvos. Eu estava sentindo uma pressão intensa sobre os ombros. Como ela pôde fazer isso? Por que ela não me apoiava? Eu me sentia isolada, longe da pessoa que mais deveria me entender. Eu queria poder sair de casa e encontrar um espaço onde eu pudesse ser quem realmente sou. E sabia que, se não tomasse uma atitude, nada disso mudaria. Quando cheguei, minha mãe estava na sala, quieta, como se não soubesse do turbilhão que eu estava vivendo. Eu a olhei, e ela não me fez perguntas, talvez esperando que eu a procurasse.
Mas naquele momento, uma onda de raiva e desilusão me dominou. Eu não podia mais seguir o caminho que ela imaginava para mim. Eu não podia mais ser controlada por suas expectativas. O dia seguinte foi mais pesado do que eu imaginava. A entrevista ainda estava martelando na minha cabeça, e a sensação de fracasso me consumia. Cada detalhe do que aconteceu durante aquela conversa se repetia incessantemente em minha mente. A sabotagem de minha mãe, somada à insegurança da minha performance, me fez questionar se eu realmente tinha o que era necessário para avançar na vida profissional. Como eu poderia seguir em frente se as pessoas mais importantes da minha vida não me apoiavam? Eu não conseguia processar as palavras de minha mãe, as expectativas que ela tinha sobre meu futuro. Será que ela estava certa? Será que minha vida deveria se resumir a cuidar da casa e da família? Eu me sentia confusa, perdida em um mar de sentimentos conflitantes. Cada momento ao lado dela parecia me afastar mais do meu sonho, da minha verdadeira vontade. Eu queria seguir meu próprio caminho, não viver na sombra de um destino imposto. Naquela manhã, ao acordar, vi o sol entrando pela janela, mas ele não conseguiu dissipar a escuridão que eu sentia por dentro. Levantei-me da cama, tentando colocar minha mente em ordem. O que eu deveria fazer agora? Como poderia agir diante de uma situação tão difícil? Minha mãe não falava comigo desde a entrevista. Quando desci para o café da manhã, ela estava na cozinha, preparando o almoço, como se nada tivesse acontecido. O cheiro do arroz fresquinho e do feijão estava no ar, mas aquele cheiro não tinha o mesmo conforto de antes. Eu estava em guerra com ela, e isso não tinha volta. Ela me olhou brevemente, mas não disse uma palavra. Isso era típico dela. Nunca foi de conversar muito, especialmente quando estava nervosa. Eu sabia que, em sua cabeça, ela acreditava que estava me ajudando. Mas, para mim, o que ela estava fazendo era uma traição silenciosa. Aquelas atitudes dela, que pareciam normais para ela, agora pareciam um grande obstáculo para os meus sonhos. O silêncio entre nós parecia cada vez mais insuportável. Eu queria gritar, dizer tudo o que estava pensando, mas, ao mesmo tempo, sabia que qualquer palavra a mais poderia causar uma ruptura irreparável. Então, resolvi começar com uma pergunta simples. Você acha que eu sou incapaz de seguir em frente, mãe? Eu não esperava uma resposta pronta, mas precisava saber o que ela pensava. Ela se virou lentamente, sem surpresa. Já esperava que eu falasse sobre isso, mas não imaginava que o faria tão cedo. Seus olhos eram como um espelho, refletindo uma calma que me irritava ainda mais. Ela parecia tão certa do que fazia, tão convincente em seu desejo de me proteger de algo que, para ela, era uma ameaça. Eu só quero o seu bem, filha, ela respondeu, com um suspiro, enquanto mexia o arroz na panela. Eu sempre te disse que o casamento e a família são mais importantes. Você não percebe que pode ser mais feliz assim? Sua voz era suave, mas as palavras foram como facas em meu peito. Eu não queria ser só uma esposa. Não queria que o único papel da minha vida fosse ser dona de casa. Eu precisava de algo mais. Algo que fosse meu. Mas, de alguma forma, minha mãe não conseguia compreender isso. Ela via minha busca por uma carreira como uma ameaça. Ela tinha medo de que eu me perdesse em algo que ela considerava superficial. Eu não quero isso, mãe, respondi, com a voz quebrada. Eu quero ser mais do que isso. Quero ser reconhecida pelo que eu faço, pelo meu trabalho. Não é só sobre ajudar os outros, é sobre me ajudar também. Me encontrar. Ela suspirou novamente, como se minhas palavras não tivessem importância. Eu só não quero ver você se perder em um mundo que não entende os valores que você deve prezar. Foi tudo o que ela disse. Mais uma vez, havia um abismo entre nós, uma barreira de entendimentos diferentes. Não podia acreditar que ela não via a minha luta. Eu queria seguir meu próprio caminho, mesmo que isso significasse ir contra o que ela sempre sonhou para mim. Enquanto a tensão entre nós pairava, algo dentro de mim se acendeu. Eu sabia que, se quisesse mudar minha vida, precisaria agir.
Eu não podia continuar vivendo sob as expectativas de minha mãe, nem aceitar que o meu lugar fosse apenas na cozinha ou cuidando da casa. Eu queria mais para mim. Não poderia continuar permitindo que suas ações determinassem meu futuro. Levantei-me da mesa, decidida. Tinha que resolver isso de uma vez por todas. Eu sabia que a entrevista de ontem não fora perfeita, mas também sabia que não podia deixar minha mãe, ou minhas inseguranças, controlarem o meu destino. Eu precisava agir, tomar o controle da minha vida. Eu precisava provar a mim mesma que poderia ser mais do que as limitações que me impuseram. Decidi que ia procurar uma solução. Não podia mais esperar que as coisas se resolvessem sozinhas. Eu precisava ser dona da minha própria vida. Naquele momento, tomei uma decisão que mudaria tudo. Eu não me importaria mais com o que minha mãe pensava. Eu teria que seguir minha jornada, não importa o quão difícil fosse. Com a mente focada e o coração cheio de determinação, fui até a empresa onde havia feito a entrevista. Eu não ia deixar o meu medo me paralisar. Aquele era o momento de provar a mim mesma que eu poderia fazer acontecer. Quando cheguei ao prédio, a ansiedade tomou conta de mim. O que se passava na cabeça dos entrevistadores? Será que minha performance ruim foi o suficiente para me desqualificar? Entrei no prédio com passos firmes, mas o nervosismo ainda estava lá. O peso da sabotagem da minha mãe estava em cada um dos meus movimentos. Mas eu sabia que precisava deixar isso para trás. Eu tinha uma chance, e não poderia deixá-la escapar. A recepcionista me olhou surpresa ao me ver chegar tão tarde, mas rapidamente se recobrou e me conduziu até a sala onde ocorreriam as últimas entrevistas. Eu estava tentando respirar fundo, mas o medo de que minha mãe tivesse me prejudicado ainda estava lá. Eu sabia que isso não era sobre um simples trabalho, era sobre minha independência, meu direito de ser mais do que as expectativas que os outros tinham para mim. Os entrevistadores estavam na sala e percebi um olhar curioso em seus rostos. Eu sabia que eles poderiam perceber a diferença entre uma candidata insegura e uma confiante. Por dentro, eu estava tremendo, mas do lado de fora, tentava projetar a mulher que eu queria ser. Sinto muito pela demora, eu disse, minha voz agora mais firme. Tive alguns contratempos pessoais, mas estou pronta. Eles acenaram com a cabeça e me pediram para me sentar. O ambiente estava tenso, e eu sabia que essa seria a última oportunidade de me mostrar. Eu tinha que ser honesta. Não só com eles, mas comigo mesma. Durante a entrevista, tentei relaxar e responder as perguntas com mais naturalidade. Eu sabia que estava distante do meu melhor desempenho, mas também sabia que havia algo dentro de mim que ainda não tinha sido explorado. Eu tinha que lutar, não só pela vaga, mas por mim. Por tudo que eu acreditava e pelos sonhos que minha mãe, sem querer, havia tentado me impedir de viver. Quando terminei a entrevista, senti uma leve sensação de alívio. Não sabia se seria o suficiente, mas, naquele momento, sabia que fiz o melhor que pude. Eu havia enfrentado a sabotagem da minha mãe, a insegurança, e estava decidida a continuar buscando minha felicidade. 2 semanas depois, recebi o tão esperado telefonema. O estômago revirou enquanto olhava o número desconhecido na tela do meu celular. Era a empresa. Eles haviam me escolhido. Eu estava radiante. Conseguirá o emprego. Mas algo mais importante tinha acontecido naquele dia. Eu finalmente havia escolhido o meu caminho. Eu não permitiria que minha mãe ou qualquer outra pessoa me impedissem de seguir o que eu acreditava ser o melhor para mim. Fui até a sala dela, com um sorriso no rosto, e dei a notícia. Ela me olhou com surpresa e, pela primeira vez, percebi que havia algo diferente em seu olhar. Eu tinha vencido, não apenas a entrevista, mas a luta pela minha independência. Eu consegui, mãe, disse, com a voz firme. Eu consegui, e agora eu vou viver a minha vida. Ela não respondeu de imediato. Olhou-me por um momento, talvez tentando entender o que significava aquele momento para nós duas. Então, com um suspiro pesado, disse: Eu sei, filha. Eu sei. Foi o início de uma nova fase. Eu ainda tinha muito que aprender e muito a conquistar, mas, mais importante, eu finalmente havia começado a viver por mim mesma.
A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que viu seu pai ser demitido por um motivo misterioso após trabalhar por 30 anos, e depois de investigar descobrir um segredo chocante, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço!